Eu queria que você recebesse com um aplauso assim muito grande, pastora Ana Bento, Souza Bento. Meu Deus, depois dessa introdução a gente, né? Queridos, muito bem, bom dia, boa tarde, né? 6 minutos, boa tarde. Como eu falo sempre, é uma honra, um privilégio, um medo imenso, porque eu consigo falar sobre quase todo assunto se ele não estiver na sala. Quando ele está na sala, a gente consegue engolir, é difícil falar, as palavras somem, porque, como eu sempre falo, ele tem uma presença, né? Quando ele sobe aqui para falar, parece que todo mundo fica quietinho, o silêncio fica mais limpo. E eu sei, sendo filha dele, que naturalmente vocês esperam isso de mim. Por favor, não espere. Não tem isso. Eu não tenho o vocabulário que ele tem, eu não tenho os anos de palco que ele tem, mas, glórias a Deus, eu consigo ainda ter um pouquinho, né? Cai, como a gente fala, o óleo vai descendo. Mas nesse tempo que a gente estava vindo para cá, eu sempre sei que ele fala, olha, ele treinou a gente, como a gente fala lá em casa, ele treinou a gente para sempre ter uma mensagem no bolso. Você nunca sabe o que pode acontecer, então sempre esteja preparado. Eu falei, Senhor, me ajuda que eu não tenho nada, eu estou sem nada, só estou falando autismo, família típica, para domingo isso não rola. E no avião, em maio, quando a gente estava vindo para cá, Deus botou uma palavra muito forte no meu coração, herança. Falei, Senhor, tem peso, realmente, isso tem muito peso. E toda vez que eu ia ler a Bíblia, eu ia descobrir mais, eu ia cutucar mais sobre o assunto, herança. A gente ia conversar com alguém, não, porque herança, meu Deus, é o gatilho, é a palavra. E eu comecei a estudar a palavra, e eu comecei a pesquisar na Bíblia histórias de herança, e quem recebeu herança, isso e aquilo. E eu comecei a ver que os versículos que mais falavam de herança estavam em Provérbios. Falei, interessante. Quem escreveu Provérbios? Salomão. Ele foi um herdeiro, como nas palavras de hoje a gente pode chamar ele um herdeiro, né? Ele, quem não sabe, Salomão foi filho de Davi, com Betseba, que tem uma linda história de romance, Record que sabe fazer essas novelas bíblicas, e ele já começa a vida com um legado, uma herança, que algumas pessoas podem dizer boas, outras pessoas podem dizer, não foi tão boa assim, ele já começou a vida pesada. Se você quiser abrir em Provérbios 13, 22... E a gente começa, enquanto você está procurando aí, a gente começa a descobrir que Salomão foi conhecido por muitas coisas. Também sendo filho de Davi, ele foi conhecido por ser um rei sábio, ter um exército bom, 700 esposas, 300 concubinas. E a gente já começa aí a ver ter o problema de Salomão futuramente. Mas isso já estou estragando a história, já estou dando spoiler, né? Então, a gente está vendo aí que ele era inteligente, ele era sábio, e ele tinha muita história no peso, no braço. Ele tinha que segurar a história do pai, da mãe, do reino. E se você está anotando, o nome dessa mensagem é Os Três Legados. E eu comecei a estudar e comecei a pesquisar, eu falei, mas tem uma diferença, eu estou lendo muita história de legado, herança, história, herança, qual é a diferença? E fui para o nosso amigo ChatGPT. Perguntei, querido, qual é a diferença entre herança e legado? Herança, no sentido comum e bíblico. Definição, herança é aquilo que alguém recebe após a morte de outra pessoa. Normalmente, bens materiais, como dinheiro, propriedade ou posse. Legado. Definição: legado é algo mais amplo que pode ser deixado em vida ou após a morte. Pode ser material, emocional,
espiritual, moral ou até cultural. A gente vê que é um legado, o legado é maior, não é só aqui, segura na mão ou propriedades, não, pode ser afetado na vida em várias áreas. Aí a gente para e pensa, estamos deixando um legado ou uma herança? Mas só para a gente entender, quem é filho aqui? Levanta a mão. Quem é filho? Todo mundo é filho, né? Então, todo mundo recebeu alguma coisa dos pais, sendo dinheiro, posses, mental, traumas, bênçãos. Todo mundo recebeu alguma coisa. Ninguém está chegando aqui de, não, como Eva, eu sou perfeita. Não, todo mundo aqui tem recebido alguma coisa. Mas vamos lá para o versículo. Provérbios 13, 22 diz: o homem de bem deixa a herança aos filhos dos seus filhos. Primeiro legado que a gente vai cutucar aqui, que Salomão tinha dos pais: material. Ele não nasceu no berço, sem nada, não tendo bens, procurando, já nascendo e não tem que trabalhar. Não, ele nasceu num reinado de Israel, com um pai famoso, bonito, com histórias para contar, bom de guerra. O menino já nasceu, como a gente aprendeu essa semana, em berço de ouro. Quem ainda não foi para Petrópolis, ainda não foi ver o palácio, gente, vai. Eu levei meus 2 filhos essa semana, cada um se apaixonou, é uma experiência magnífica para adulto, adolescente, jovem e criança. Vai, a pastora levou as mulheres, homens levam suas esposas de novo, elas aprenderam, andaram lá, vai ser maravilhoso. Mas a gente viu o berço de ouro. Não era, é bonito, não vou dar esse ponto, era bonito, mas não era confortável, não parecia ser confortável. Mas Salomão provavelmente tinha um igual, se não melhor. E esse legado que ele tem, ele provavelmente tinha bens, propriedades, dinheiros e oportunidades. Queridos, quero que você entenda, não há pecado em deixar bens materiais para o seu filho. A Bíblia diz, deixa para ali o versículo fala, deixa para os filhos dos seus filhos. Mas o que isso ajudou Salomão? Aonde que Salomão usou isso? O legado material, se não tiver inteligência, sabedoria, se não tiver nada para acompanhar ele se gasta, ele se vai. Barbara Hutton era a filha dos Woolworths, em Nova York, em 1960. Em 1960, o prédio mais alto de Nova York era o prédio do pai dela. Quando o pai dela morreu, ela tinha aproximadamente 900 milhões em 1960. Com 21 anos, ela herdou tudo isso. Com joias, culturas, roupas, ela gastou tudo, com 7 casamentos, peças de arte, que foi até do rei da França, ela comprou peças de arte do rei da França. Depois de tudo isso, há 80 anos, teve que pedir o governo para pagar o funeral dela, porque não tinha um tostão. Gente, para e pensa, 900 milhões. Eu não tenho capacidade, nem audácia, de pensar, tipo, quantas casas, quantos barcos, quantos prédios, mas isso inclui 7 casamentos, artes compradas de rei. Ah, mas ela foi a única? Não, Charles Mostyn Jr., nos anos 80, uma das maiores famílias que tinha a companhia de óleo nos Estados Unidos. Ele é a maior causa de bancarrota do mundo. Ele já nasceu com 400 milhões. Nos anos 60, nos anos 80, ajudou a fundar um dos maiores times de futebol dos Estados Unidos. E nos anos, quando morreu aos 85 anos, estava no meio do processo da bancarrota maior que os Estados Unidos já viu. Então, o que é ganhar dinheiro, mas não se tiver sabedoria? Você está ensinando seus filhos a como ter dinheiro para o futuro? Salomão tinha dinheiro, tinha bens.
lucros e fins e joias. E ele sabia como manejar, podemos falar, administrar. Mas logo a gente vê que também isso não foi tudo para ele. O Salomão soube construir benefícios para as próximas gerações. Salomão sabia como cuidar da herança que o pai tinha deixado para ele. Ponto 2, que a gente vai para o legado, o segundo legado que ele tinha. Em Provérbios 22, a gente lê: mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Como assim um bom nome, Ana? Ele era pai, ele era filho de Davi. Se tinha alguém que podia tá tipo um bom QI, era o pai dele. O pai dele que podia falar: ó, se quer meu filho, abre as portas. Esse legado de relacionamento é construído com relacionamentos, caráter, perdão, reputação, amor. Um bom nome pode abrir portas aonde o dinheiro não consegue abrir. Consegue fechar negócios que não tinha jeito. Consegue voltar um relacionamento que já tinha terminado. Não sei se vocês muitos sabem, eu e o Naldo, a gente começou a namorar aqui no Brasil. Ele não foi para lá. Ele não foi para... Eu vim para cá ajudar meu pai uma época em Piedade e conheci ele. Quando eu conheci o Naldo, ele era amigo, ele estava noivo, eu estava namorando alguém. E uma noite, meu namorado tinha terminado comigo num jeito horrível, triste, eu estava chorando, e Naldo, como bom amigo, falou: querida, você está chorando? Eu falei: tô, cara, você não imagina o que eu acabei de passar. Ele falou: não, vou te levar para jantar, ninguém merece isso. No jantar, ele começa a me falar que a noiva dele, amiga minha, tinha terminado com ele. Eu falei: cara, que isso? E ele: cara, eu acho que é Deus falando pra gente. Quem sabe? Nesse momento, ele era meu melhor amigo, ele era meu irmão. E eu falei pra ele, cara, você é da minha idade. Você não faz o meu tipo. Eu só namoro cara velho, mais alto, pele mais clara, entendeu? Eu falei: você só namora menina mais nova do que eu. Tipo, não rola, cara. Não vai dar, eu não sou seu tipo, você não é meu tipo. Ele falou: verdade, mas sabe o quê? Eu acho que eu vou te tratar melhor do que qualquer um namorado teu. Gente, desse jantar para o nosso casamento foi 5 meses. Com o papo, com o relacionamento, você ganha, gente. Você chega e você sabe, aquele homem que vocês veem aqui chegando com um sorriso, é ele 24 horas. Ele não tem ruim, não tem... Eu já vi pessoas chegar irritada, gritando, ele chega e fala: ei, que foi? Que foi? Tá chateadinho? Vamos orar, Deus vai tirar essa raiva de você. Naldo entra em relacionamento, entra em companhias que já estão quebrando contratos, já estão falando: a gente não aguenta mais. Ele: não, vamos aqui, a gente conversa. E sai com um novo contrato fechado. Por quê? Porque aquele homem sabe que o relacionamento que ele tem com Deus reflete no relacionamento que ele tem nos filhos, com eu, com todo mundo. O relacionamento que Davi tinha com Salomão era de pai. Do jeito que Davi ensinou Salomão a criar relacionamentos com outras... Desculpa. Com outros reinados. Criou. O jeito que ele tinha, criou mais reinados. Sim, deu ruim para ele no final, mas ele sabia criar. Você sabia que Salomão, dos top 3 nomes mais falados na Bíblia, o que você imagina que seria número 1? Jesus. Número 2, Davi. Número 3, Moisés. Davi sabia... Quando ele chegava, a primeira coisa que eles falavam não era: esse é o rei Salomão. A primeira coisa que eles falavam: esse é filho do Davi. Ele sabia que ele já chegava com a bagagem do nome do pai dele. Então ele não podia errar, ele não podia fazer muita coisa que ele queria, porque ele sabia: eu estou carregando o nome do meu pai. Sendo bom ou sendo ruim, estou carregando o nome do meu pai.
Salomão é o 8º nome mais falado na Bíblia, pela sabedoria que foi usada no reinado e no exército. O que ele ensinou para os filhos dele? Alguém sabe o que aconteceu quando Salomão morreu? O filho dele foi entrar para continuar, e o reinado falou: a gente não quer. E partiu o grande Israel em 2. E nunca mais voltou, correto? Nunca mais o povo de Israel se dividiu em 2 porque não queria. O que Salomão não fez? Ele não deixou herança, ele não deixou o legado que o pai dele tinha deixado para ele, para os seus filhos. Nesse ponto, a gente lá em casa, a gente é muito... Eu falo para todo mundo, ninguém me conhece pela Ana. Todo mundo me conhece, esposa do Naldo, filha do Jason. Essa aqui é a filha da Ângela. Falo, gente, eu tenho nome próprio. Ninguém sabe, porque ninguém me chama. Todo mundo me chama de Aninha, que nem é meu nome. Mas eu sei que quando eu piso nos lugares, eu tenho relacionamento. Tem pessoas que falam comigo, não porque... ela é bonita, ou ela é loira, ou ela é gringa, ou ela é isso, ou ela é aquilo. Não, essa é a esposa do Naldo. Eu já cheguei em vários lugares que eu nunca tinha pisado antes. Você não é a esposa do Naldo? Oi? Nunca vi a pessoa antes. Mas o Naldo, o meu pai, a minha mãe, deixam tantas lembranças e falam tanto da nossa família, que quando eu chego nos lugares, meu nome já foi falado. Salomão era assim. Mas ele não fez igual para o filho. Você tem ensinado teus filhos como construir relacionamentos que você construiu? Ou nem construir, como manter, como diminuir o peso? Salomão não teve que construir mais lugares, mais relacionamentos, ele só tinha que ensinar o filho: ei, fulano de tal é bom com finanças, então fala com ele quando você quer fazer um investimento. Fulana de tal sabe muito bem todos os segredos do reinado, então mantenha ela perto. O filho dele ou não aprendeu ou Salomão não ensinou. O pior, Salomão estava tão ocupado tomando conta da herança do pai e tentando construir seu próprio, que ele não deixou nem herança nem legado para os seus filhos. Terceiro mais pesado para mim, o legado que Davi deixou, foi o espiritual, que é em Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não desviará dele. Para os que não sabem, nosso filho mais velho, o Zayn, ele é autismo, e o hiperfoco dele, até 3 semanas atrás, era espaço, galáxia, astronautas. E de umas 3 semanas para cá tem virado versículos. Ao ponto que, essa semana, quando eu fui corrigir ele, eu falei: se você fazer isso de novo, você vai apanhar. Ele me olhou no meu olho, que é uma coisa rara para ele, e falou: mamãe, a Bíblia fala, ensina, não bate nos filhos no caminho que deveria andar, que ainda quando for velho não desviará dele. Falei: Ele, a Bíblia. Eu falei: eu ouvi, você não tem que repetir? Eu não ensinei esse versículo a ele, porque eu sabia que isso ia acontecer, mas porque ele vê a gente falando de Bíblia, ele vê a gente lendo Bíblia, ele vê a gente vendo programas de Deus e cristão e tudo isso. Muitas coisas eu não tive que agora ensinar ele já pesquisa. Eu vejo ele abrir o meu celular, o celular da minha mãe, do meu pai, ou de qualquer pessoa que está perto, porque ele hackeia celulares, e abre a Bíblia, e ele vai pesquisando o que ele quer, e ele olha aqui, ele: não irriteis teus filhos. Eu falei: eu já sei, eu já li, você não precisa me ler para mim, eu já li, não precisa me dar spoiler, eu já sei, obrigada. Salomão sabia o relacionamento que ele já tinha com Deus, porque ele viu o pai dele, com todos os erros que o pai fazia. O pai quebrantava o coração, o pai corria atrás, pedia perdão. Vamos abrir uma parênteses, como o Naldo fala? Homens, ensina os teus filhos a pedir perdão. Como que você ensina eles a pedir perdão? Pedindo perdão. Eu sou mãe e uma das coisas mais difíceis que eu tenho que fazer com meus 2 filhos é
perdoa a mamãe. Mamãe estava estressada com alguma coisa que não tinha nada a ver com você. E mamãe deixou isso controlar a situação. E mamãe perdeu o controle com você. Não é sua culpa que mamãe está estressada. Não é sua culpa que mamãe brigou com você. Me perdoa. Para uma criança que provavelmente merecia receber uma bronca naquele momento? Sim. A professora de Estela me chamou algum tempo atrás, falando, eu estou de boca aberta. Falei, por quê? Ela é realmente chocante. Ela falou, um menino brigou com ela na classe. Eu falei, sim. E daí? Ela falou, Estela falou porque ele tinha que pedir perdão. Ele falou, tá, desculpa, sorry, perdão. Ela falou, não. Estela, não a professora. Falou, eu quero que você escreva uma carta para mim, me falando que você nunca mais vai fazer isso de novo. E quando você fazer de novo, eu tenho provas que você não falou que você não ia fazer mais. A professora falou, Estela, eu acho que você está pedindo demais. Ela falou, não, porque lá em casa, quando a gente fala alguma coisa, a nossa palavra vale. Então, se ele vai pedir perdão, a palavra dele tem que valer. E quando eu ver que a palavra dele vale, aí eu não peço mais as cartas. Mas por agora eu quero a carta. Queridos, ela tem 6, acabou de fazer 7. Mas por que eu estou fazendo isso com ela? Porque aquele ali me ensinou que se eu te pedir perdão, é porque eu estou falando para você que eu me arrependo. Eu vou tentar não fazer de novo. Então, quando um namorado chegava para mim, eu ou minha irmã, e falava, ó, desculpa aí, tá? Ele era o primeiro. Hã? Nós em casa, quando a gente pede perdão, se eu estou pedindo perdão para meu pai, para minha mãe ou para meus filhos, outra pessoa da casa fala, por que você está pedindo perdão? Para quê? E os nossos filhos falam, porque eu estava chateado e eu falei isso e eu não merecia, por isso. Isso é arrependimento. Eu vi o pastor Cote falar uma frase que eu amo. O seu arrependimento tem que ser maior do que o seu pecado. Mais escandaloso do que o seu pecado. Ó, eu briguei com você em público, na frente de todo mundo. Ah, você vai ter que chamar todo mundo na frente. Não, mas você vai ter que ter um pedido de perdão maior, para quem viu aquele dia, não pensar que ele trata ela horrível, ou os filhos dela tratam ela horrível. Você tem que ensinar isso para os seus filhos, homens. Para eles saberem como tratar as futuras esposas, para eles saberem como aceitar o pedido de perdão e como o relacionamento é melhor, como o relacionamento vai ser construído, como o relacionamento tem que ser. Para mim aqui, eu acho que Davi errou nessa parte, entendeu? Para mim, eu, personalmente. Salomão tinha 700 mulheres, 300 concubinas. Ai, Ana, mas você tem que entender, ele fazia isso para construir bons relacionamentos com os reinos. Davi tinha quantas esposas? E tinha bons relacionamentos? Tinha. Chegamos a um ponto que o exemplo que Davi errou, Salomão colheu. E a gente fala isso muito lá em casa. Não pensa que você vai plantar um abacaxizinho e você vai colher um abacaxizinho. Pai, se vocês estão botando os segredos, pecados dos teus debaixo da terra e achando ninguém vai saber, não, seus filhos vão colher. Maiores, mais grandes e com todos os problemas. E se você não ensinar como tratar eles, como desafiar esses problemas agora, eles não vão saber desafiar depois que você morrer. E não pense que a morte não vem, a morte vem, queridos. Salomão tinha fé, tinha valores, tinha princípios e tinha dons espirituais. Tudo isso, para ele não ensinou para os filhos dele. Eu acho engraçado que eu estava lendo ontem, sobre o que a Bíblia fala de Salomão, não o que Salomão falava para a gente. O primeiro versículo que a gente conhece Salomão é em Reis, você não tem que ir lá. É em Reis 3, e Salomão fala, a Bíblia diz... Salomão mostrou seu amor a Deus andando nas instruções dadas a ele pelo seu pai Davi. E ainda assim oferecia sacrifícios a outros deuses. É a primeira vez que a gente está conhecendo Salomão na Bíblia, a gente já descobre, ele fazia o que o pai mandava, mas também tinha o pé aqui. E nessa época ele ainda nem tinha esposas.
Ele estava começando o reinado dele. Esse legado que ele deixou, eterno, que esse é o único legado eterno, queridos. Não é dinheiro, não é relacionamentos, não é amizades, não. O único legado eterno que você tem é a fé, é o espiritual. É o relacionamento que você tem com o seu Deus, ensinando teus filhos como ter também. Os exemplos que deixamos para os nossos filhos com Deus. Deixa eu dar um passo aqui para trás, vou pensar aqui. Se você ora para tomar café de manhã, se você ora para o almoço, se você ora para a janta, levanta a mão interna. Nem precisa levantar a mão aqui fora, só levanta assim. A gente tem 3 filhos que têm essa mania, e se a gente não orar, um deles nos para. Ei, não vamos orar? Eu falei, verdade, você esqueceu. Quem quer orar? Os 2. Começa, tem umas vezes até briga. Não, ele orou ontem, eu orei para café da manhã, deixa eu orar. Ele nunca deixa orar, ele nunca ora certo. Mas não esquecemos de ter esse momento. Oramos para dormir, oramos de manhã. Porque se um dia, Deus me livre e guarde, eu não estou mais nessa terra, meus filhos estão no costume de falar com Deus quando acordar, quando falar com Deus quando dormir, para agradecer refeições. Pais, você tem esses costumes? Eu sei que eu puxei a orelha dos homens, vou puxar a orelha das meninas, das mulheres um pouco. Mulheres, você ensina às suas filhas como servir os maridos e os meninos da casa? Ai, Ana, isso é tão antigo, isso é tão esposa tradicional. Queridos, eu falo com o maior prazer, eu sou uma esposa tradicional. Eu tenho prazer em acordar 1 hora mais cedo do que o meu marido, meus filhos, fazer o café da manhã deles, porque eu quero que meu marido saiba, ela cuida de mim. Eu quero que minha filha, um dia quando casa, saiba que o propósito dela nessa terra é criar os filhos dela e o marido dela para o Senhor. Eu quero que meu filho, um dia quando casa, saiba a expectativa que ele tem da esposa dele. Por quê? Porque eu falo e eu brigo isso muito, que eu falo, a família foi criada para, primeiro propósito, para criar filhos para o reino. Ai, Ana, que horrível. Eu fui criada desse jeito e eu não gosto. Queridos, eu não tive escolha de ir para a igreja domingo. Eu podia estar morrendo, a gente brinca com isso lá em casa, a gente podia estar morrendo em casa. Febre, 30 graus, vai para a igreja, Deus cura. Pai, eu estou com dor de ouvido, cirurgia no dente, dor na perna, Deus é todo curador, vamos para a igreja. E hoje em dia eu olho para trás e eu falo, tudo bem, não farias a minha escolha, mas não me matou, não me criou ódio, não me deu raiva com Deus. Eu tenho amigas que falam, ai, Ana, as crianças não quis ir para a igreja hoje, então eu não trouxe. Eu falei, quantos anos eles têm? De novo, desculpa. 7, 3. Se com 7 e 3 eles já estão fazendo essa escolha, você acha que eles vão ter essa escolha quando? Quando eles estiverem já adultos e você não falou, ei, você pode não querer seguir a Deus quando você tiver com 18, 19 anos, mas com 3 e 7, 5, 4, 8, 9, 10, tu vai botar tua bunda no carro e a gente vai, desculpa, você vai entrar no carro. Você vai entrar no carro e a gente vai para a igreja, a gente vai para o culto, entendeu? Entra no carro. A Estela fala que eu devo ter alguma raiva do carro, porque toda vez que eu falo entra no carro, eu falo com os dentes, entra no carro. Porque eles não têm a escolha, eu tive a cor, a gente chegou, a Estela chegou para mim e falou, eu não quero ir para a classinha. Eu falei, quem te deu essa opção? Eu não quero, eu quero ficar com o dia Jô na cozinha. Eu falei, de novo, isso não é opção. Isso não é opção. Ela passou a conversa em 1, passou a conversa na 3ª, 4ª pessoa. Quando eu vi ela indo para a 5ª pessoa, para ela tentar passar a conversa, eu chego aqui. Falei, você vai para a classinha, ou você vai para a classinha chorando. Você escolhe. Tudo bem, você já quer começar chorando agora, pode ir chorando agora. Tudo bem, você já pode ir chorando. Mas mãe, minha amiga não está aqui que vai comigo sempre. Eu faço oportunidades de criar uma nova amizade. Porque eu não posso deixar uma menina de 7 anos de idade achar que ela sabe o melhor para ela.
E eu não sei aonde Davi pensou que Salomão, ou em que ensinamento que Salomão não soube, que é o ponto que ele também não ensinou os filhos dele. Isso. Então, mães, pais, se você tem um filho que ainda não está da tua altura, manda para a igreja, entra no carro, vai para a igreja. Porque um dia ele vai virar para trás e falar: sabia, pai, eu orei por um amigo hoje. Você vai falar: sem eu forçar, sem eu pedir para você orar por esse amigo, você decidiu assim, Deus te tocou. Porque eu te prometo que os adolescentes e os jovens que estão hoje na igreja, não foi um dia acordaram, abriram o olho e falaram: gente, que calor que eu tenho hoje de ir para a igreja. Foi muito puxão de orelha, foi muito, entra nesse carro. Havaiana de pau. E hoje eles agradecem os pais. Ontem eu agradeci meu pai, eu falei: obrigada. Olha aqui, olha o que a gente está fazendo. Você nunca deixou, obrigado, pô, de boa, maneiro. Então, nesses pontos, você tem que, mãe, pai, não deixa. Né? Fechei. Vamos voltar. Você tem que saber o que você está deixando para os seus filhos. Você tem que saber o que você está ensinando os seus filhos hoje. Você tem que ensinar ele como ter um bom relacionamento. Você tem que ensinar ele como criar uma poupança. Você tem que ensinar ele quando não tem fé, não sei o que mais fazer, confia em Deus. Pô, mas ele não está, eu não estou ouvindo Deus no maior tempão. Continua. Porque vai chegar um dia que ele vai ter que ensinar isso para os seus netos. Ou para os seus bisnetos. Lá em casa somos... Meus filhos são quarta geração, filhos de pastores. Eles não vão ter escolha de seguir a Deus ou não. Porque eu não vou dar essa escolha para eles, porque a gente não teve essa escolha. Porque eu quero que meus netos e bisnetos e tetaranetos falam: a gente é quinta, décima, primeira, quarta, quinta geração de cristãos. Eu não quero que eles tenham, não, eu me perdi, e tudo isso. Eu falo: queridos, se você começar, como a gente falou no versículo, ensina o filho no caminho, que vai chegar uma hora que nem para trás ele vai querer olhar mais, porque ele não vai saber que tem outro caminho. Você já foi do mundo? Por quê? O que tem lá? Queridos, o nosso objetivo é entregar, os nossos amigos não cristãos falam isso, tentamos entregar um mundo melhor do que a gente encontrou ela. A gente sabe, o mundo não tem melhora, cada dia mais está piorando. Então eu não tenho como melhorar o mundo para o meu filho, mas eu tenho como melhorar o meu filho para o mundo. Eu tenho como ensinar o meu filho, depois que eu, em nome de Jesus, sair dessa terra, todo mundo fala: cara, mas os filhos da Ana continuaram o trabalho. Os filhos da Ana foram missionários, continuaram isso, continuaram aquilo. Eu quero ter essa paz, saber, eu estou criando meus filhos bem para um mundo que não está tão bem. Fique de pé comigo, por favor. O mundo precisa de heranças espirituais mais do que heranças materiais. O que os seus filhos e netos estão aprendendo, observando a sua vida? Querido, se você não está casado, se você não tem filhos, anota isso para você. Que hoje você já pode começar plantando um legado completo com responsabilidade material, integridade nos relacionamentos e uma espiritualidade profunda. Você não precisa ter filhos para começar isso hoje. Você não precisa estar casado para começar isso hoje. Eu já tenho poupança para os meus filhos. Eu já estou ensinando meus filhos a falar obrigada, desculpa. E eu ensinei meus filhos que a morte não é o fim. A morte é um capítulo. A morte para a gente é lucro. O nosso mundo tenta ensinar a gente tudo isso. E eu brinco, eu falo: meu Deus, o que vai acontecer? Mas a morte para nós, que está em Jesus, não é o fim. É o benefício. A gente luta, a luta que a gente vive nesse mundo, para um dia Deus falar: pode vir.
já consegui o que eu quis de você. Se hoje você não sabe, se a morte ainda te dá medo, se você fala, mas cara, o que vai acontecer comigo depois disso? Toma esse momento, ora, porque quem aceita Jesus como seu Salvador, quem abre a porta e fala, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho aqui no mundo é provisório, é só para me conter até você me chamar. Até você falar, cara, não aguento mais de saudade, vem. Toma esse tempo. Toma esse minuto para pensar. Cara, se a morte vir me bater na porta amanhã, eu vou ter medo ou eu vou falar, é o meu pai me chamando? Porque algumas vezes ela não bate rápido, ela não vem, é um piscar de olhos. Nós oramos para a cura e a gente quer que a nossa vida aqui seja cheia, mas a gente está louco para voltar para casa. Cada dia mais, quando eu vejo guerra, quando eu vejo alguma coisa, eu falo, Deus, eu olho para isso não me dá medo. Porque a tua palavra fala que as aflições que a gente tem nessa terra, não comparar o tempo no céu. Então, quando eu sinto depressão batendo, quando eu sinto medo, eu falo, nada disso vai se comparar ao meu tempo contigo. Se você quer ter essa sensação, vem aqui na frente, nossos pastores vão estar orando por você, para que o legado que você planta nos seus filhos, nos seus futuros netos, é de uma herança no céu, é de um tempo que você sabe, o mundo pode estar se acabando, mas cara, meu legado vai começar, minha herança vai chegar. Você não tem que sair daqui essa manhã com medo do amanhã, medo do inferno, medo do futuro. Venha trazer os seus medos e entregar diante do Senhor no altar do Senhor. O altar está aberto para você que precisa de oração essa manhã. Venha entregar seu futuro, seus temores ao Senhor, para que Ele mude a sua história, a história dos seus. Cadê você? O altar está aberto para você. Completa até que o mundo possa ver a glória em meu rosto. Meus dons e talentos são para entregar tudo para o Senhor, seus fracassos, seus sucessos, seus temores. Tu és meu Senhor. Há mais alguém? O altar está aberto. Tempo de reconciliação com o Senhor, de reentrega. Vem tua obra em mim completa. Um pouquinho mais para cá. Até que ver tua glória em teu rosto.
comum, irmãos, até chato, não é? Você ouvir de mim, por exemplo, tantas vezes falar de minha família. Eu não posso dizer, irmãos, juntem dinheiro como eu juntei, porque eu não juntei. Comprem propriedades, eu recomendo, mas não consegui. Já comprei, já vendi, hoje pago aluguel, mas estou feliz com isso. Me preparo para comprar alguma coisa, mas não reclamo do tempo que ainda não tenho algo pessoal. Mas assim, o que meu pai me ensinou, meu pai era um homem sem conhecimento, mas um servo de Deus, e ele dizia para mim: seu maior tesouro nessa terra é a sua família. Valorize sua família. E me ensinou a fazer isso ao meu irmão e à minha irmã. Minha irmã já é viúva, meu irmão também é pastor, minha irmã dirige o departamento infantil de uma igreja. E ele diz: passem isso para os filhos. E minha irmã tem 2 filhas, as 2 estão envolvidas, uma delas é pastora também na igreja. Meu irmão não tem filhos, mas ele e a esposa são dedicados. Minhas filhas e os irmãos conhecem a história. E isso compensa qualquer outra coisa que eu pudesse ter na vida. E aquela certeza de, se eu partir hoje, cumprir o meu papel diante do Senhor quanto à minha família. Mas isso não tem que ser um privilégio só meu. Você, diante de Deus, nesse início de tarde, na casa de Deus, você pode dizer: Senhor, eu errei até aqui como eu errei tanto. Hoje eu brinco com os erros que eu cometi. As filhas, às vezes, quando a gente está junto, elas fazem gozação: pai, você mudou muito, não podia assistir televisão no domingo, eu não deixava. Domingo é o dia do Senhor, não se assiste televisão em casa. Queriam ver um programa infantil evangélico, não pode. Hoje é dia do Senhor. Quando elas me pegam hoje assistindo um jogo no domingo, mudou, né, pai? Você mudou bastante, né? Agora pode. O que mudou? Eu falei: mas eu cresci, na intenção de não errar, a gente até passa do limite, né? Que a gente erre por excesso, na tentativa de criar os filhos. E a gente passou muitas lutas, muitos percalços, muitas dificuldades, mas assim, sinto no meu coração hoje a tranquilidade de dizer para você: eu quero que essa mesma bênção aconteça na sua família. Que você tenha a sua família para dizer com Josué, com a boca cheia assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Não está servindo hoje, mas isso vai mudar amanhã em nome de Jesus. Você vai fazer seu trabalho, você vai criá-los no temor do Senhor, ensinar a serem amados. Se seu pai não foi um bom pai, Deus, o Pai, é um pai amoroso, perfeito, que te ama e cuida de você. Se na sua casa faltou algo, na casa de Deus não falta. O céu é perfeito e é o único lugar perfeito, e é para lá que nós estamos indo. Então, avalie o legado que você estava construindo até agora, relacionamentos. E às vezes você é alguém que cria caso por tudo. Seus filhos estão aprendendo, e assim como você é um chato, seus filhos vão ser os chatinhos que vão crescer e virar chatos, os chatões de amanhã. E aprenderam com você tudo que você faz. Pais que exigem que os filhos se afastem das drogas com cigarro na mão. Está ensinando para o filho: meu filho, seu futuro é esse. E o mal é progressivo. O pai que fuma amanhã, o filho fuma maconha, o neto vai para o crack, é só assim, é só piorando. A mesma coisa com o bem. Você semeia o bem hoje, ele vai crescer na sua vida. Então você está em tempo ainda de parar hoje. Eu não tenho feito bem até agora, mas vou mudar hoje. Vou mudar os hábitos em casa, vou mudar o tratamento com minha esposa. Qual é o sentimento que seus filhos vão ter quanto a casamento, se eles veem o casamento que você tem com seu cônjuge e dizem: isso eu não quero para a minha vida, não quero morrer solteiro. Seus filhos têm que amar o casamento por ver o tratamento que você dá para o seu cônjuge. Dizer: minhas filhas, eu curti o dia que disseram para o marido assim: se você não me tratar melhor do que papai trata a mamãe, eu fico em casa. E eu não sou esse poço de candura, irmãos. Só não, hein? Estou melhorando a cada dia. Agora que eu aprendi a abrir porta do carro para ela, com 40 anos de casado, nunca abri antes. Está na hora de se aprender ainda. Que amanhã seu filhinho vai dizer na escola: seu marido não abre a porta para você. Não, professora, meu pai abre para minha mãe todo dia. Você não abriu uma boca para falar nada, mas ele vai ver. Está na hora de nós começarmos a passar um legado diferente para os nossos filhos, para os nossos irmãos. Seja mais cortês, seja mais fiel, seja mais agradável, seja mais tolerante, seja mais tolerante.
Você não aguentaria um Pedro do seu lado, Jesus aguentou, irmãos. Você não aguentaria um Judas, que Jesus sabia. O cara mete a mão na bolsa e Jesus manteve até o último momento. Seja mais tolerante. Vira para o seu irmão do lado e diga: eu vou tolerar você mais. Vem aqui, pastor Pedro. Vem aqui, pastor Pedro. Vou pedir que ele ore por você que veio à frente. Tá a chance ainda de você sair do seu lugar e vir à frente, hein? Deus pode startar um novo tempo na sua vida hoje, hein? 29 de junho, último domingo de junho, para você começar um novo semestre com o pé direito, com os dois pés bem na casa de Deus. Vai, pastor. Amém. A gente ouve a palavra sobre herança e eu queria fazer um testemunho rápido aqui. Nesse sábado passou, as mulheres foram para Petrópolis. Eu lembrei da herança do meu pai, uma grande herança que meu pai deixou, um cachecol de frio, que era para minha mãe ir, porque a gente achava que ia fazer frio lá, acabou não fazendo. Herança do meu pai, um cachecol, uma camisa também, que eu acho que foi a herança que meu pai deixou. Talvez você olhe e fale assim: se eu morrer amanhã, qual é a herança que eu vou deixar para minha esposa, para os meus filhos? Tem que ser pensado nisso. Talvez você não tenha nada, mas uma coisa meu pai deixou. Ele deixou legado de um homem que foi transformado, legado de um homem de Deus. Herança material talvez você não consiga, mas o legado você pode deixar para os seus filhos. E talvez essa manhã seja uma manhã de despertamento para cada um de nós. A gente não vem apenas aqui para ficar pensando, a gente tem que sair daqui pensando: qual é o legado que eu estou deixando para os meus filhos? Legado fala de caráter, fala de moral, fala de honra. Deuteronômio capítulo 6, o Senhor falou: teme o Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração, medita na palavra do Senhor, teme o Senhor, inculca nos teus filhos, sentado em casa, pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Os filhos estão observando. Esta manhã é para você sair daqui o seguinte: meus filhos estão me observando. Estão observando o pai, estão observando a mãe, como o pastor Jaso falou, estão observando relacionamentos, o carinho, o respeito que um tem pelo outro. É para a gente sair daqui pensando: o que os meus filhos estão vendo em mim e na minha esposa, em mim e no marido? O que o seu filho está vendo em você? Se a coisa não está boa, pode melhorar. Se não está boa, é porque o Senhor está falando contigo nesta manhã. A gente tem que sair daqui pensando nisso. A palavra do Senhor, ela não vem à toa. Ela tem propósito, que ela se cumpre na tua vida nesta manhã. Obrigado, Senhor, por esse dia abençoado. Que privilégio que nós temos de estar na tua casa, Senhor. Eu vivo de uma forma tão diferente a respeito de relacionamento, de heranças, de legados. Como nós precisamos pensar nisso, Senhor, nesses dias tão difíceis que nós vivemos, nos relacionamentos, nas nossas decisões, nas nossas contrariedades, Senhor, nos nossos comportamentos que muitas vezes são observados e às vezes a gente não dá conta do que isso pode causar lá na frente. Mas que esta manhã seja uma manhã de despertamento para cada um de nós, para que o legado que nós deixarmos, Senhor, glorifique o Teu nome, e o testemunho que os nossos filhos venham a contar, que os nossos netos venham contar, é que eles aprenderam algo que fica para a eternidade. Ajuda-nos, Pai. Tu sabes a dificuldade de cada um dos Teus filhos.
especialmente aqueles que tiveram a coragem de vir aqui à frente de falar o seguinte: eu preciso da ajuda do Senhor. Que tu dê estratégia, Senhor, que tu dê o equilíbrio que cada um dos teus filhos precisam. Tu sabes o quanto nós passamos por lutas, por provações, por situações tão difíceis, Senhor. E sabemos que não são apenas palavras, mas o agir do teu Santo Espírito em nós, que muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda as estratégias, Senhor. Nos dá o equilíbrio necessário. Nos ajude nesta manhã, Senhor. Nos ajude nesta manhã, para que o nosso legado, Senhor, venha trazer frutos, como ouvimos nesta manhã, e frutos bons. Abençoamos cada família, cada marido, cada esposa, cada avô, cada avó, cada filho, Pai, da tua casa, Senhor, para que sejam exemplos, Pai, para essa geração corrompida que nós vivemos nos nossos dias. Oramos e a cada um o abençoamos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guarda agora a nossa saída, Pai, nos levando em paz, debaixo da tua boa mão, nos dando um dia na tua presença, Senhor. E que os próximos dias, os nossos filhos, os nossos herdeiros, possam sentir a diferença na nossa casa. Nós oramos por isso e por tudo te agradecemos em nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai amado, e que as doces consolações do Espírito Santo, que nos ajudam nas nossas adversidades, sejam conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Deus te abençoe, tenha um dia muito, muito abençoado.